Fala pessoal, e aí? Fala pessoal, e aí? Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem. Então, olha, estamos tentando aqui novas tecnologias, novos modos aqui para tentar fazer com que a aula chegue, com que o conteúdo chegue com um pouco mais de refinamento, tá bom? Agora, né, podemos fazer, né, podemos fazer aí um efeito sonoro divino, porque finalmente eu tive tempo para agora parar rapidinho para tentar avançar com a aula sobre Roma. Então esta vai ser a parte 2, eu vou tentar segmentar, porque é muita coisa para tratar, eu vou tentar segmentar para fazer uma terceira parte, não ficar tudo muito comprido. Infelizmente, como vocês sabem, né, a gente tenta fazer tudo o que é possível com o pouco tempo que a gente tem, então de vez em quando atrasa, leva mais tempo do que a gente gostaria. Seja como for, então vamos passar, né, para a proclamação da República em Roma. Tá? Então, lembrando, fazendo um apanhado muito rápido, nós tratamos na parte 1 do período da monarquia. A monarquia se desgasta, como vamos ver agora. Ela sofre um ataque da aristocracia, né, dos nobres em Roma, e acaba derrubando a monarquia e criando uma outra instituição, que é a República, né? República, como nós sabemos, é sempre bom pontuar esse tipo de coisa. Res é coisa, res pública, aquilo que é de todos, aquilo que é do conjunto. Essa seria uma noção evidentemente simplista de uma instituição que teve variações, que sofreu pressões e alterações ao longo do tempo. Então vamos lá. Em 509 a.C., nós vamos ter o rei Tarquínio, ou Tarquínio, o Soberbo, e ele vai ser deposto pelos patrícios devido a se aproximar, a adotar medidas que favoreciam a plebe, né? Então, nós vamos ter aí o nascimento, na deposição de Tarquínio, o período que vamos chamar de República, que vai do ano de 509 a.C. até 27 a.C. Nós vamos ter uma nova configuração, uma nova estrutura administrativa. Vai ser marcada pelo Senado, né, principal instância de poder em Roma, que vai ter como tarefa administrar a cidade e as regiões conquistadas. No início era formado por 100 senadores e isso depois vai variar, chegando até a 300 senadores. Tá? Uma outra instância importante é a dos magistrados. Exerciam as funções administrativas. Os mais importantes desses magistrados eram os cônsules, que eram 2 magistrados cujo poder equivalia aos dos antigos reis. Comandavam exércitos, convocavam o Senado, presidiam os cultos religiosos e indicavam um ditador que governava com poderes absolutos por 6 meses, e depois era revista essa necessidade da concentração do poder na mão desses indivíduos. Temos também os cargos de pretor, que era a função para administrar a justiça, os censores, que faziam o censo da população, um levantamento sobre a população com base na renda para elaborar o chamado álbum ou mapa senatorial. Tínhamos o questor, que administrava o tesouro público, e o edil, que cuidava da conservação pública, policiamento, abastecimento, etc. Tá? Tínhamos as assembleias. No geral, refere-se a 3 organizações. Qual era essas assembleias? Temos a Assembleia Curial, né? Eu já estou aqui meio perdido porque eu coloquei aqui uma estrutura para trabalhar com o computador. Então, primeiro, a Assembleia Curial, que vai se ocupar dos assuntos religiosos. Segundo, a Assembleia Tribal, responsável por escolher os questores que administravam o tesouro público, e os edis, que trabalhavam para a conservação pública. E terceiro, muito importante, é a Assembleia Centurial, formada pela reunião de unidades militares e organizadas de acordo com a condição social, tendo o número de centúrias patrícias,
era sempre maior do que o número de centúrias plebeias. 98 patrícias contra 95 plebeias, tá? Os projetos eram votados pelas centúrias, ou seja, na verdade, quem tinha um favorecimento nesse desenho institucional eram os patrícios e não os plebeus, certo? A sociedade vai ser constituída, nós sabemos, por patrícios e plebeus. Patrícios, aqueles que tinham fundado, ligado à fundação da cidade e que tinham direitos que as demais camadas não tinham, especialmente voltados para a política, para a representação pública. Então, plebeus constituíam a maior parcela da sociedade romana, mas não tinham representação política. Nem aqueles que enriqueciam com comércio conseguiam essa representação, pelo menos até a pressão dos plebeus lá no fim do período romano, tá? Devido a isso, você vai ter uma série de lutas e distúrbios em relação à questão de classe em Roma. Qual classe você pertencia, quais eram os limites possíveis para cada classe e assim por diante. Vai ser marcante na história de Roma esses confrontos de representante de classes nessa sociedade. Em 494 a.C., os plebeus se retiraram para um monte sagrado, exigindo a representação política. Fizeram uma espécie de greve, uma retirada tática, levando os patrícios a cederem e a criarem o tribunato da plebe, que era a representação política. Parte dos tribunos passariam a representar essa parte da sociedade. Portanto, um dos tribunos viria da plebe, certo? Em 471 a.C., passaram a ser 10 tribunos. Então, houve uma variação, um aumento do número de tribunos e, portanto, esses tribunos eles acabavam representando essas camadas sociais, tá? O tribuno tinha o direito a veto sobre as decisões do Senado e eram considerados invioláveis. Tem uma série de histórias, infelizmente nós nos determos aqui, como é uma grande quantidade de conteúdo, não dá para a gente terminar o conteúdo, tá? Então, vamos pensar que existiram momentos em que os tribunos exerciam, digamos, esse poder com uma certa soberba em relação aos demais, tá? Então, depois de várias revoltas plebeias, os patrícios convocaram um decemviro, 10 juristas que iriam redigir um código de leis escritas que ficaria conhecido como a Lei das 12 Tábuas. Isso é importante porque você tem em diversas sociedades a pressão por leis escritas, e essas leis escritas impediam ou dificultavam a mudança das regras à vontade daquele que tinha mais poder, tá? Então, em 367 a.C., passam as chamadas leis licínias. Os plebeus também partilhavam das terras conquistadas e um dos dois cônsules seria sempre um plebeu, um avanço importante para essa divisão de classes romana. Vamos ter a lei Canuleia, que permitia o casamento entre patrícios e plebeus, mostrando a dinâmica da sociedade, uma mistura dessas camadas, indicando uma pressão por parte daqueles que buscavam romper essa divisão estanque lá do começo do período romano, tá? Entretanto, mantinha-se a distinção econômica militar e ao longo do tempo, especialmente em relação ao Império, houve um reforço dessas questões, desses pontos como o nacionalismo, as guerras, o reforço à formação militar, a importância dos militares, a organização militar e da expansão, como nós veremos, tá? Então, a expansão romana vai começar com a conquista da Península Itálica, certo? Nós já vimos mapas na outra parte. Eventualmente, conforme eu for desenvolvendo o tema, vão aparecer aqui ao lado, ou vai ser projetado na tela inteira,
coisas pertinentes ao assunto, tá? Então, nós vamos ter entre os séculos 5 e 3 a.C., Roma, a cidade, o local de Roma vai se expandir, a formação original do território romano, né, vai se expandir e tomar toda a Península Itálica. E muitos pontos indicam que esse avanço foi para tentar garantir o abastecimento de produtos essenciais para Roma e superar aquelas ameaças regionais e a pressão sobre as suas fronteiras, sobre os seus limites, levando eles a conquistarem e submeterem essas áreas ao seu domínio. Tá? Nós vamos ter de 264 a 146 a.C. as chamadas Guerras Púnicas. Com a expansão romana, nós vamos ter a conquista da Itália, né? E logo depois o avanço para buscar conquistar Cartago, né? Porque Cartago tinha uma hegemonia, né? Lembro do Império Talassônico, né? Aqueles que estão ligados ao mar, a talassonia, as práticas marítimas, né? Cartago tinha uma hegemonia na região do Mediterrâneo, do mar Mediterrâneo, certo? E nessa luta para conquistar, você vai ter a formação de diversas colônias com a anexação dessas colônias em diversas partes, como Córcega, como Sicília e como norte da África. Córcega, sempre é bom a gente fazer um lembrete que vai lá na frente ter uma ligação com o Napoleão Bonaparte, tá? Então, assim se deu a luta contra Cartago para a expansão romana além da península, né, além do território continental da península, se expandindo para ilhas próximas, né? O início da guerra se deu pela posse da Sicília. Você tem neste cenário o avanço do general Aníbal, atravessando o Estreito de Gibraltar, os Pirineus e os Alpes, com dezenas de elefantes e milhares de soldados. Aníbal vai fracassar nesse ataque e teve que retornar a Cartago, onde foi derrotado pelo general romano Cipião. Tá? Roma vai destruir Cartago em 146 a.C. e eliminar a cidade, a população, e continuar a sua expansão pelo Mediterrâneo, gerando aquele desenho que nós conhecemos quando Roma atinge a dimensão máxima. Então, eles vão criar uma expressão latina muito forte que vai, digamos, representar esse afã, essa vontade expansionista, que é il mare nostrum, o mar é nosso. Esse é o nosso mar, tá? Em alguns lugares aparece uma expressão similar, dizendo que o Mediterrâneo era um lago romano, tendo em vista a dimensão, o auge do expansionismo romano que toma todos esses territórios, certo? Então, a expansão romana vai ser marcada pela invasão da Macedônia em 197 a.C., da Síria em 189 a.C., da Grécia em 146 a.C., do Egito em 30 a.C., né? A Península Ibérica 133 a.C. e a chamada Gália Transalpina em 55 a.C., criando assim um território absolutamente gigantesco sob domínio dos romanos, tá? Isso é fruto da política imperialista, e essa política imperialista não estamos falando do Império Romano, estamos falando do período republicano, mas da prática imperialista sobre as diversas regiões que circundam essa formação romana, tá? Como consequências, nós vamos poder destacar 5 elementos importantes, inclusive
uma reconfiguração social que vai acrescentar novos itens àquilo que nós já falamos, a divisão tradicional da sociedade romana. Bom, quais são esses 5 itens? Primeiro, o aumento de riquezas na sociedade romana. Os espólios, os botins de guerra, entra muita riqueza na economia romana. A ruína do pequeno lavrador, que não consegue concorrer com o trabalho escravo nos grandes latifúndios, e também muitos deles entram no exército e acabam tendo que abandonar esses pequenos campos, essas pequenas produções, e passam anos e anos engajados no exército, o que vai fazer com que os soldados pressionem o governo romano para encontrar uma solução, uma saída para essas pessoas, tá? Um êxodo rural. Terceiro item, antes do êxodo rural, vamos falar do aumento da escravidão, porque essa máquina de guerra submete uma série de territórios, levando ao aumento de prisioneiros e, portanto, o aumento do número de escravos enviados para a economia romana. Quarto, êxodo rural. Proletarização da plebe, ou seja, nós vamos ter um aumento do número de pessoas morando nas cidades romanas, entenda-se na urbe, nas regiões mais urbanizadas, não era nas regiões rurais. Esse avanço para essas urbes vai levar a um empobrecimento, a uma situação de piora da condição de vida dessa plebe nesses centros urbanos, tá? E como quinto e último item, uma diversificação da sociedade com o surgimento de novas classes sociais, como, por exemplo, a camada senatorial, que seria a camada aristocrática, a classe equestre, formada por mercadores, banqueiros ou homens novos, clientes, que são os agregados, os dependentes dos patrícios, vão ter um papel muito importante e vão marcar inúmeros tipos de relações sociais em diversas sociedades que bebem da cultura romana, tá? E por último, os proletários no sentido de trabalhadores plebeus com um nível de vida cada vez pior, tendo em vista a perda de emprego, a perda de terras, a problematização a depauperação do seu estilo de vida na pequena produção, que perde para os grandes produtores, certo? Então, esse é o cenário que vai marcar a sociedade romana devido à expansão territorial, tá? Então, nós vamos ter aqui a Roma da República ao chamado Alto Império, certo? E, por sua vez, a crise republicana, que vai dar origem ao surgimento do Império, tá? Então, vamos lá. Nós vamos ter uma pressão dessas camadas baixas da plebe, da plebe romana, dos trabalhadores, dos proletários, plebeus romanos, por reformas em relação à propriedade da terra. Vai haver um destaque para 2 tribunos da plebe que pertencem à mesma família, são os Graco, e diante da crise cada vez maior, vai haver uma pressão sobre o governo para que se faça algum tipo de legislação que busque indicar o caminho para esses pobres romanos, para essa plebe romana, conseguir sobreviver, avançar, etc., né? Então, diante da crise cada vez maior que afetava a vida dos pequenos camponeses e agricultores, alguns grupos sociopolíticos propuseram reformas profundas na Roma republicana. Os irmãos Graco, Tibério e Caio Graco, são exemplos disso, os 2 mal-sucedidos, né, devido à resistência dos grupos aristocráticos. Lembrando que, quando eu digo mal-sucedidos, é porque eles terminam
direto ou indiretamente, assassinados, ou seja, a situação fica tão calamitosa que eles acabam perdendo a vida, nesse sentido. De fato, se a gente for ver ao longo da história, esse encaminhamento, essa atenção à plebe, acaba sendo parte de uma história, vamos exagerar e dizer, uma história pendular ao longo da história romana, que é gigantesca, certo? Então vamos lá. Tibério Graco propôs a lei que limitava a posse da terra em 310 acres, o Estado arrendaria as demais terras aos cidadãos pobres, que assim teriam uma ocupação. A pressão por essas leis acaba gerando uma resistência por parte do Senado, que arquiteta um plano para matar o Tibério, e ele acaba sendo assassinado junto com diversos seguidores que apoiavam esse tipo de política. Anos depois, nós vamos ter Caio Graco, que vai criar uma lei importante chamada Lei Frumentária, que determinava a distribuição de trigo aos plebeus a um preço mais baixo. Tá? Foi perseguido e acabou o que era tradição em algumas em um período romano, o escravo executar o seu dono a pedido deste. Isso aparece em alguns filmes, alguns seriados, e é chocante você ver, mas realmente, pelos registros, essa era uma prática. Quando a pessoa achava que estava sem saída, ela acabava pedindo para um escravo de confiança, que muitas vezes acabava ganhando a liberdade, para cumprir esse último desejo. Não vamos entrar em detalhes, isso aparece retratado em alguns lugares, em algumas séries, mas não vamos entrar para também não perder muito tempo, tá? Então, a importância destas leis, a importância dos Gracos, é essa pressão das camadas baixas por uma melhoria de vida, que esta pressão, esta aprovação de leis buscando isso, de fato vai ser bem sucedida ao longo da história romana. Mas, como eu digo, pontualmente para eles, como depois vai acontecer com uma figura muito conhecida, também vai ser emboscado e assassinado na história romana. Tá? Então, nós podemos passar a falar então das lutas civis, das guerras civis. Tive está ligado à civilização, à cidade, aos hábitos de determinada civilização. Então, lutas civis, guerras civis, são lutas entre os grupos dentro de Roma. Então, após os Gracos, a crise leva à formação de partidos que vão buscar representar os diversos interesses nessa sociedade. Vão ser os partidos aristocratas ou aristocráticos, que vão buscar manter a ordem, tentar manter a divisão social e a atribuição de tarefas conforme o desenho tradicional da sociedade romana, excludente e assim por diante. E do outro lado nós vamos ter os partidos populares, que vão pressionar por reformas, buscando trazer melhoria de vida à plebe romana. Esta divisão partidária vai acabar chegando, obviamente, ao exército, porque o exército faz parte da vida romana neste momento. Estamos falando da antiguidade, certo? E aí, dois generais vão marcar a história de Roma por se alinhar, digamos, a esses dois partidos representando segmentos da sociedade romana. Vai ser o Mário, que vai se alinhar à plebe, e o Sila, que vai defender os aristocratas de caráter mais conservador, certo? Então, digamos que cronologicamente, né, na ordem, Mário vai ser aquele que domina a cena política antes da entrada do seu opositor, o Sila. Mário, ligado às camadas plebeias, vai ser eleito cônsul 6 vezes consecutiva, o que já mostra a aprovação da sua política que buscava
atender aos anseios das camadas mais baixas, transforma o exército, que antes era um privilégio dos cidadãos de Roma, né, em um exército pago, em um exército sustentado pelo governo romano. Isso, de certa forma, é uma vitória daqueles pequenos agricultores que eram obrigados a abandonar as suas produções para servir ao exército quando voltava, depois de anos e anos de campanha, sobrevivia à guerra, à peste, a uma série de problemas, e quando chegava em casa estava tudo destruído e ele mal conseguia se sustentar. Então, toda essa situação vai começar a mudar, né, falando de maneira genérica, vai começar a mudar com o exercício do poder pelo Mário. Os soldados também vão receber uma participação nos espólios e, após 25 anos de carreira, iam receber, como uma espécie de aposentadoria, um pedaço de terra para poder se manter e manter a sua família, certo? Ele vai morrer em 86 a.C. Ascende, ganha espaço na política, então, Sila, que vai ser apoiado e, de certa forma, dialoga com o Senado, porque ele tem uma linguagem, uma proposta, um projeto mais ligado aos aristocratas que estavam representados no Senado, obviamente. Ele, ao ter esse apoio, consegue instituir uma ditadura, ele passa a perseguir os seguidores do Mário, são as chamadas proscrições de Sila, que passa a perseguir, e você tem listas de pessoas que eram banidas, que eram perseguidas, que eram presas, e assim por diante. Antigos apoiadores do Mário, portanto, pertencentes aos grupos que apoiam a plebe. E ele vai desarticular esses políticos ligados às camadas populares. Em 79 a.C., ele vai abdicar do poder, certo? E aí entramos, digamos, no último ponto para este vídeo, que é a projeção de militares a partir deste momento da história romana. Então, você vai ter 3 nomes que vão se destacar ao longo do tempo e vão formar um grupo que comanda a sociedade, o Estado romano a partir daí. Vamos ter Pompeu, Pompeu Magno, né? Pompei Magnus, que vai reprimir uma revolta popular na Espanha, liderada por Sertório, entre 78 e 82 a.C. Segundo consta, Pompeu era um brilhante estrategista e um sujeito que não media esforços na hora da guerra, com alguns comentários dizendo que ele era um carniceiro, né? O que provavelmente, dentro do contexto, não devia ser 100% mentira. Tá? Junto com este destaque, nós vamos ter Crasso, e sim, a expressão erro crasso vem do desfecho da vida do Crasso, né, que é um general romano que vence uma revolta de escravos liderada por Espartacus de 73 a 71, que chega a ameaçar a civilização romana, chega a haver uma pressão contra a cidade de Roma, e Crasso vai representar a junção entre liderança militar com uma quantidade gigantesca de dinheiro que o Estado colocou à disposição dele, e que ele também colaborou para lutar contra o Espartacus, e o vence. E Júlio César, representante de uma família empobrecida, os registros apontam que era um gênio militar. Ele consegue um sujeito de uma mente refinada, tem histórias absolutamente fantásticas, se vocês procurarem sobre o Júlio César. Existe menção a este período numa minissérie da Netflix que trata do Império, trata do Império Romano, só que neste momento
ele está tratando da crise da República e como se encaminha o surgimento do Império Romano, né? Tem um desses episódios que trata apenas do Júlio César, tá? Mostrando que era um sujeito absolutamente genial, entendia muito de matemática, um estrategista nato, e que vai, devido às vitórias e o tipo de política que ele adota, vai gerar uma espécie de mitificação à pessoa dele. Eu vou colocar aqui um dos personagens, um dos atores que vai representar o Júlio César, que é uma atuação absolutamente extraordinária, mas enfim, o Júlio César vai ser esse militar que vai ficar popular por trazer muitos despojos para a guerra, de certa forma violar as leis tradicionais. Por exemplo, você não podia levar soldados armados para além do Rubicão, então ele faz isso aparece em algumas séries, alguns filmes, algumas representações desse momento. Vai chegar a um apoio tão grande dos plebeus, da parte mais baixa da sociedade, dentro